diz assim, o tema é grandes lutas, maiores vitórias, amém? Então nós estamos passando por lutas, por problemas, na verdade, nessa pandemia que nós estamos vivendo, e aí a gente diz assim, ó, maiores, quer dizer, grandes lutas, maiores são as vitórias. Porque nós sabemos que quando a luta é grande, a vitória é grande também, tá? Então eu gostaria que vocês já abrissem a palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 8, versículos 31 até o 39, tá? Livro de Romanos, capítulo 8, abra sua Bíblia aí. Hoje nós vamos estar falando de um outro tema, de uma outra revista, tá? Ao qual o tema é como ser um verdadeiro cristão. Então eu escolhi esse tema para hoje, para a gente estar aqui falando, amém? Irmã Celeste, Irmã Silvia, Paz do Senhor. Então diz assim, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39, diz assim, irmãos, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Então aí é uma pergunta para nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, outra coisa, criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então esse é um dos textos. Então anote aí o texto. O primeiro texto foi baseado em Romanos, tá? Romanos capítulo 8, versículo 31. E depois nós vamos ver 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, tá? São dois textos básicos para nós estarmos fazendo a nossa aula hoje. 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só, irmãos, que palavra aí. A fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Sabia que você tem um cheiro de Cristo aí? Então, ó, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós que nos salvam, né? E nos que perdem, tá? Então, aqui, ó, vou ler novamente esse versículo, ó. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro da morte. Então, temos o cheiro de Cristo. Então, tem para os que se salvam e para os que se perdem. Então, para este, certamente, cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. Então, você tem o cheiro de Cristo e você tem o cheiro de vida para a vida, vida eterna, amém? E para essas coisas, quem é idôneo? Essa palavrinha idôneo, irmãos, é capaz. Quem é capaz? Aquele que está fazendo a obra de Deus, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, amém? Então, esse é um texto onde nós vamos falar hoje sobre o tema grandes lutas e maiores vitórias. Deus tem vitória para sua vida nesta manhã, amém? Então, um texto aqui áureo, que a gente inicia sempre a lição, que fala assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo
como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, quando vem o inimigo para cima de nós, irmãos, Deus faz o quê? Ele está lá em Isaías 59, 19. Ele fala assim, que o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O que significa bandeira? É o Estado soberano, mostrar o próprio poder. E a Bíblia nos diz que Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Então, quando Deus coloca ali, ó, no lugar, por exemplo, aqui fala, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, Deus está colocando a bandeira de vitória para nós. Ele coloca essa bandeira que é sobre Jeová Nissi. Amém? Então, vamos começar aqui. Palavra introdutória. A presente lição ressalta o cuidado de Deus para com o seu povo. Então, nós vamos falar de um cuidado especial que Deus tem para o seu povo. E o motivo pelo qual passamos por adversidades. Aí nós vamos começar a falar sobre o tema. A vitória não vem apenas pelos nossos esforços, nem no tempo que desejamos. E muitas vezes não chega da maneira como esperamos. Então, muitas vezes nós precisamos de uma vitória, mas ela não vai chegar da maneira que nós queremos. Tudo tem o tempo de Deus. Então, por exemplo, aqui o importante, no entanto, é a confiança. É a confiança que depositamos em Jesus. E a certeza de que quanto maior for a nossa luta, maior será a nossa vitória. Amém? As tribulações atingem os crentes, sim, e com muita frequência. Mas quem confia no Senhor sabe que o mal sucumbirá diante do poder de Jesus Cristo. Então, todo mal, ele vai sucumbir, quer dizer, ele vai desaparecer diante da presença de Jesus Cristo. Então, tem uma palavrinha que fala assim, ó, Deus determina e regula tanto a intensidade das provas quanto o tempo da duração. Deus é que determina quanto tempo vai durar as nossas provas, e Ele que determina a duração. Portanto, convém que o cristão encare as dificuldades sabendo que não está só. Então, nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós não estamos só. Embora muitas vezes, né, hoje é um estudo sobre isso, nós achamos que nós estamos sozinhos. Muitas ocasiões de nossa vida, principalmente isso que nós estamos passando, e a Bíblia nos diz que nós temos um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado. Então vamos lá, tópico número 1. Deus está no controle de todas as coisas. Então, coloque isso no seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece em oculto para Deus. Ninguém possui condições de fugir da sua presença, fugir da presença de Deus, de esconder-se dele, tá? O Senhor não está indiferente às situações da vida humana. Ele consente que as coisas aconteçam, porque tem propósitos para todas as coisas, sempre segundo o seu querer. Então, vamos abrir lá Isaías. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5 ao 7. Amém? Vou falar mais devagarzinho, né? Isaías 45, versículo 5 ao 7. Isaías, do 5 ao 7. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Versículo 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim. Que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, faço e não outro, tá? Vou ler novamente. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, não tem outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro.
Aí no versículo 7 diz assim: eu tomo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas por que está acontecendo determinadas coisas, né? Por que Deus permite algumas coisas na nossa vida? E ele fala assim, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Então, o bem, o mal, o ímpio, tudo é criação de Deus, irmãos. Como nós lemos lá no comecinho, que hoje nós estamos falando de grandes lutas e maiores vitórias, tá? Uma lição importante para a nossa vida, que ele fala, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então nós temos que ter o cheiro de Cristo na nossa vida, né? E está lá baseado em 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 15, tá bom? Então, vamos lá. Tópico número 2. Então, nós falamos tópico número 1. Deus está no controle de todas as coisas. Deus usa várias maneiras para ensinar o homem. Então, Deus vai usar várias maneiras de ensinar o homem. Como é que nós aprendemos com Deus? Então, aqui, ó, Deus usa várias maneiras para ensinar o homem. Então, a primeira delas aqui, ó, então nós vamos falar assim, ó, Deus não tem o propósito de destruir o homem, pelo contrário, seu amor é imenso. Mesmo vivendo no pecado, o homem continua sendo alvo do seu amor. Então, mesmo que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, amém? Então, o homem continua sendo alvo do seu amor e da sua misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Amém, irmãos? Todavia, a santidade de Deus, tão profunda e sensível, não suporta o estado pecaminoso que o homem vive. Por essa razão, a humanidade sofre as consequências dos seus erros. Então você fala, mas tem o quê? As lutas, mas só que a humanidade sofre as consequências do seu erro. Então, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Amém? Por mais que o crente se esforce para ser totalmente perfeito, ele cede à tentação devido à sua tendência a pecar. Ou seja, por causa da sua natureza pecaminosa. Não estamos falando de situações que levam à morte, isto é, a separação total de Deus, mas de faltas praticadas em decorrência da fraqueza do ser humano. Então, o ser humano, ele tem as suas fraquezas. Muitas vezes, a carne, ela fala mais alto do que o espírito. Amém? Então, aqui, ó, vamos lá. Então, nós falamos, Deus usa várias maneiras para ensinar o homem. Então, vamos lá, a primeira delas, a disciplina divina. Muitos são os motivos pelos quais Deus disciplina seus servos. A palavra errar, nós vamos falar sobre a palavra errar. O que significa a palavra errar? Né? Muitos erram, muitos pecam, não é verdade? Vamos dizer assim, ó, a palavra errar, irmãos, ela significa transgredir. Olha só o que é a palavra errar. É transgredir, perder de vista o alvo certo. Então, quando você está na presença de Deus e você comete erros, irmãos, você está o quê? Não está no alvo certo. Você está perdendo o alvo certo. Amém? Os crentes praticam muitas faltas em seu cotidiano. Por essa razão, Deus está sempre disciplinando-os. Então, não tem a palavra que diz que Deus corrige todo aquele que Ele ama? A Bíblia nos diz isso, que Deus, Ele corrige todo aquele que Ele ama. Por que Ele nos corrige? Por que Ele nos dá a disciplina? Para que nós não venhamos errar. Para que nós erramos menos. Porque as lutas, ela vem através do quê? É uma consequência dos nossos erros. Não é verdade? Então, por exemplo, Ele faz isso, né? Deus, né? Ele aqui no caso, Ele faz isso com o desejo de corrigi-los, para que se arrependam do mal praticado e também para que cresçam na fé
na confiança. Então, para que nós venhamos crescer na fé e na confiança de Deus nessa manhã, Deus ele tem nos disciplinado, Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem nos corrigido, e muitas pessoas, muitas vezes, irmãos, não entendem porque você tem grandes lutas, porque que você passa por grandes lutas. Muitos até mesmo entram em lutas de outras pessoas, em provações de outras pessoas. Então, todos nós somos provados a um tempo certo, a um tempo determinado. Todos nós passamos por essa provação, amém? Aí vamos lá agora aqui falar sobre os erros cometidos. Então, nós falamos o tópico número 1, que é Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, Deus usa várias maneiras para ensinar o homem. Primeira dela, a disciplina divina. Segunda, os erros cometidos. Então, dentro da disciplina divina, nós vamos falar o quê? Os erros cometidos. A disciplina ocorre por causa dos erros cometidos. Então, se você não tem erro, você não vai ter disciplina. É a mesma coisa, nós estamos sempre citando sobre as famílias. Esse texto entra dentro da família. O nosso foco na escola dominical sempre é trabalhar temas que falam sobre a família, sobre a atuação da família. Então, muitas vezes, passamos lutas em casa com os nossos familiares. Por quê? Porque nós não sabemos direcionar determinados assuntos, determinadas coisas. Amém, irmãos? Então, a disciplina e até mesmo os filhos. Muitos filhos continuam errando, como nós falamos, porque os pais não dão a devida disciplina para eles. O que é disciplinar? É você direcionar, você dizer o que está errado, que ele está errado. Muitas vezes falamos que para agradar os filhos ou até outras pessoas, não falamos, não apontamos o erro dela. Não é que você tem que apontar o erro, mas você tem que direcionar, principalmente na sua casa, no meio da sua família, tá bom? Então, a disciplina ocorre por causa dos erros cometidos. O crente não deve desprezar a correção do Senhor, nem pensar que está sendo injustiçado. Não é verdade? Muitas vezes nós falamos assim, mas isso é uma injustiça, meu Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Então, vamos abrir lá em Provérbios 3. Abram sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Olha o que Deus fala para nós aqui nessa manhã. Quando você se sente injustiçado. Olha só, ele diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 11 diz assim, filho meu, olha só, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Então, olha essa palavra que nós temos para nós, irmãos, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, olha só como nós estamos falando aqui sobre os erros cometidos. E Deus nos fala, através da sua palavra, no livro de Provérbios, filho meu, não rejeite a correção do Senhor. Porque aí no 12 ele diz, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, quando Deus nos repreende, não é que ele quer o nosso mal, ele nos ama, porque olha só o texto, porque o Senhor repreende aquele a quem ele ama, ele quer, quando repreendemos a quem nós amamos, é porque nós queremos o quê? O bem, nós não queremos o mal. Muitas vezes os filhos não querem repreensão dos pais, não gostam de ouvir o pai, a mãe, reclamando de algo que eles estão fazendo errado, não é verdade? E aí eles ficam bravos, não querem, mas só que o pai e a mãe estão repreendendo porque ele ama, ele ama. Quando você ama, você repreende, você diz para que ele vá no caminho melhor. Para o quê? Como nós estamos falando, grandes lutas, maiores vitórias, tá bom? Então vamos lá para, continuando aqui a liçãozinha. Pois Deus repreende aquele que ele ama, né? Vamos falar de novo aqui, ó. A disciplina ocorre por causa dos erros cometidos. O crente não deve desprezar a correção do Senhor. Nunca despreze a correção do Senhor. Nem pensar que está sendo injustiçado. Pois Deus repreende aquele que ele ama, é justo
e não adverte ninguém sem motivo. Então, olha só, como é que Deus vai advertir alguém se não tiver motivo? Então, se você não der motivo, você não vai ser advertido, tá? Isso é para a nossa vida toda, no nosso trabalho, no nosso lar, no meio da nossa família, tá bom? A atitude do cristão, aqui no caso, irmãos, como filho de Deus, deve ser a de reconhecer os seus erros e aceitar que a correção foi necessária. Então, a correção foi necessária. Às vezes, por falta de vigilância e também por desobediência, os crentes enfrentam lutas, tá? Aqui ele fala assim, irmãos, olha só, a atitude do cristão, nós estamos falando de lutas e vitórias. E nós já estamos dizendo aqui que muitas vezes passamos por lutas por causa da desobediência, tá bom? Então diz assim, ó, às vezes por falta de vigilância. A Bíblia, ela não diz orai e vigiar. A Bíblia nos diz o que, irmãos? Vigiai e orai. Então nós temos que primeiramente vigiar. E também por desobediência. Os crentes enfrentam lutas e aflições. Para que essas dificuldades terminem em vitória, é necessário que o servo de Deus esteja firme. Buscando obedecer e tendo fé, como agiram os grandes homens da Bíblia, que está lá em Hebreus 11, tá? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Amém? Aí dentro da disciplina divina, nós já falamos sobre os erros cometidos, que baseamos lá em Provérbios 3:11. Agora vamos falar sobre as perseguições. Amém, irmãos? Sobre as perseguições. No passado, a Igreja de Jesus Cristo sofreu terríveis perseguições. Os cristãos foram provados na fé com muita severidade. Então a gente lembra, né, que os cristãos na época, né, eles foram muito provados por causa da severidade. Amém? Tá? Então diz assim, ó, muitos deles pagaram a sua fidelidade com a morte, permanecendo firmes até o fim. Hoje a perseguição aos verdadeiros cristãos continua. E isso acontece de maneira velada, quer dizer, de uma maneira escondida. O que é uma maneira velada? É uma maneira escondida. Hoje nós passamos perseguições também. Não é da maneira que era antigamente, né? Nos tempos antigos da igreja, no início da igreja primitiva, né, irmãos? Mas hoje há países que passam por perseguições, não é verdade? E muitas vezes são encobertas, né? Então diz assim, por meio de preconceito, de injustiça, né? Nós passamos muito preconceito, né? Os servos de Deus, irmãos, ele passa por muito preconceito, porque vocês são servos de Deus, porque nós não aceitamos muitas coisas, porque nós seguimos um padrão, que é a palavra de Deus, seguimos a vontade de Deus, amém? Por meio do preconceito, de injustiça, de portas que se fecham, muitas vezes até portas se fecham, tá? De oportunidades negadas, de intolerância, de críticas abusivas, tá? Enfim, os meios mudaram, mas de certa forma mudaram os meios, que hoje nós vivemos uma outra época, mas de certa forma os princípios são os mesmos. Satanás continua com o seu intento de minar a fé dos filhos de Deus. Então, Satanás, ele tem qual é o intento dele, irmãos? É de minar a fé dos filhos de Deus. Então, nós não podemos deixar que o inimigo venha minar a nossa fé, que ele venha minar aquilo que Deus nos deu. Guarda a tua coroa, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, diz lá em Apocalipse, amém? Então ele fala assim, ó, para minar a fé dos filhos de Deus. Mas Jesus chamou de bem-aventurado o que sofre perseguições. Jesus falou isso. Bem-aventurados que sofrem perseguições por amor do seu nome. E para tais pessoas ele prometeu o quê? Um galardão. Você tem um galardão aí, guarde o seu galardão. O que é o galardão? É o quê? É um presente. Amém? É um presente que você vai receber de Deus, né? Então nós temos que
não podemos perder o foco. Estamos em casa, irmãos, em casa, entre aspas, tá? Mas não estamos desligados da presença de Deus. Nós não estamos diariamente no templo, igreja, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Fale aí no seu coração hoje, você é o templo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que nós fizermos, irmãos, Deus está nos vendo, Deus está nos guiando. Por isso que a gente fala, quando tem lutas, mas também tem vitórias, Deus vai nos dar a medida ao qual nós fomos merecendo, né? Porque muitas vezes nós não somos merecedores, porque nós estamos falhos com Deus, mas Deus, Ele nos ama, Ele corrige todo aquele que Ele ama, por isso Ele está aqui para nos abençoar, nos ajudar a cada dia, amém? Então, outro tema aí, ó, o 2, Deus usa várias maneiras para ensinar o homem. Então, primeiro, a disciplina divina, aí dentro da disciplina, a gente já aprendeu sobre os erros cometidos, que nós passamos por perseguições. Terceira coisa, os males naturais, tá? Então, vamos lá. Como qualquer pessoa, o crente pode sofrer em consequência de fenômenos da natureza, tá? Como enchentes, desabamentos, terremotos, chuvas. Porque às vezes o crente fala assim, mas eu sou servo de Deus, eu não vou, nada vai me atingir, tá? Mas olha o que os males que nós passamos também, porque nós estamos aqui na Terra, essas doenças, né, do coronavírus que tem atingido a nossa terra, não é só o nosso país não, irmãos, ela tem atingido o nosso mundo. Então, quantas pessoas que no começo disseram, isso daí não é nada, isso daí vai passar rápido, eu não vou ter nada, nunca despreze das coisas, amém? Então, nós não sabemos o que nós iremos passar, nós temos que ter o quê? A confiança que Deus vai nos guardar, amém? Tem nos guardado, glória a Deus por isso. Então, aqui, ó, os males naturais. Como qualquer pessoa, o crente pode sofrer em consequência de fenômenos da natureza. Então, por exemplo, enchentes. Nós passamos por enchentes, que muitos até perdem todas as suas coisas, seu carro, sua casa. Desabamentos, terremotos, chuvas torrenciais, erosões, né? Maremotos, dentre outros. Tudo que acontece ao ímpio também acontece ao cristão, irmãos. Não é verdade? Tudo que acontece ao ímpio acontece ao cristão. Vamos abrir lá em Provérbios 11. Abre aí sua Bíblia em Provérbios 11, versículo 31. Provérbios 11, versículo 31. Acharam aí, irmãos? Provérbios 11, versículo 31 diz assim: o fruto do justo, aliás, aqui o 31 diz assim: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador, tá? Olha só, irmãos, eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, quer dizer, nós também somos, o que aqui que ele diz? Nós somos punidos, quanto mais o ímpio. Então, você como servo de Deus, você já é punido aqui na terra. Imagine o ímpio é pior ainda, que ele até diz aqui, ó, eis que o justo... Provérbios 11, versículo 31, irmãos. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Amém? Quanto mais o ímpio e o pecador. Eles são mais punidos ainda. Então, porque nós temos o quê? Uma proteção. Deus tem nos guardado. Nós temos a palavra de Deus, que quando nós passamos por lutas, irmãos, nós sabemos que o Senhor... no final vai dar vitórias, como ele fala aqui no comecinho, né? Grandes lutas, maiores vitórias. Então receba essa palavra aí nesta manhã para a sua vida. Grandes lutas, maiores vitórias, tá bom? Aí vamos para o tópico agora. Aí vamos terminar aqui, ó. Males naturais. Tudo que acontece ao ímpio também acontece ao cristão. Que é onde nós lemos em Provérbios 11, versículo 31, tá bom? Mesmo sendo sujeito a tais situações, tá, irmãos? Mesmo sendo sujeito a tais situações, o cristão deve estar ciente de que Deus não o desamparou. Então, às vezes você se sente desamparado, que está lá em Marcos 5,36, né? Deus, Ele nos guarda, Deus não tem nos desamparado. Haverá o tempo de refrigério, de vitórias, o momento de cantar.
agradecendo ao Senhor as bênçãos alcançadas, que está lá em Salmos 30, irmãos. No livro de Salmos 30, versículo 5. Vamos abrir lá, abra lá sua Bíblia. No livro de Salmos 30, versículo 5, é uma palavra bem conhecida, amém? E essa palavra é para nós, né, nessa manhã. Essa palavra é uma palavra abençoada para você nessa manhã, tá? Então, no livro de Salmos 30, versículo 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Olha só, irmãos, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhã. Amém? Então, esse momento que nós estamos passando aí de pandemias, né? Esse momento de dores, muitos estão indo embora, até mesmo servos de Deus, né? Então, estão morrendo, muitas pessoas. Nós nos entristecemos com isso, mas o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo para nós. Então, nós temos que continuar confiando, nós estamos aqui ainda, né? Então, aqui a gente fala grandes lutas, maiores vitórias. Deus tem vitória para você que está aí pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram. Nossa irmã Raquel Polinário está aí conosco também hoje, amém? Que Deus abençoe a sua vida. E a gente glorifica a Deus, porque Deus, Ele tem nos capacitado, irmãos. Deus tem nos guardado. Então, esse versículo é maravilhoso. Salmos 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. Qual é o momento? Você acha que esse momento está muito extenso? Ela só dura um momento, tá? Então, a gente sabe que isso tudo que nós estamos passando, isso vai passar. Deus tem bênção para a nossa vida, tá? Então, aí nós já terminamos a parte que fala sobre o que? Deus usa várias maneiras para ensinar o homem. Então, tudo isso que nós estamos passando, irmãos, nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo o quê? Moldados por Deus. Muitos estavam afastados da obra de Deus, muitos não queriam mais estar diante de Deus. E diante de tudo isso que está acontecendo, muitos têm voltado para Cristo. Muitos têm voltado, muitos têm até parado, né? A gente olha assim, muitos têm parado devido ao medo. Muitos têm medo de se contaminar. Na verdade, nós temos que vigiar mesmo, porque se nós estamos passando por algo que é contagioso, nós temos que nos preparar, nós temos que vigiar realmente, tá bom? Agora, nós falamos sobre tudo sobre o mal, né? As lutas. Agora, nós vamos falar de algo maravilhoso, que são o quê? Como alcançar vitórias. Fale aí para alguém que está aí do seu lado, fala assim, ó, vamos ver agora como é que nós vamos alcançar a vitória. Então, hoje nós vamos aprender como é que nós vamos alcançar vitórias, tá? Pergunte a si mesmo, como é que eu vou alcançar vitórias? Então, primeira coisa, irmãos, porque as aflições, para que as aflições terminem em vitória, é necessário que o crente esteja seguro em relação às verdades que são imprescindíveis em sua vida, como foram na vida dos heróis da fé, em particular na de Paulo. Foi ele quem deixou uma palavra de ânimo para encorajar os que estão quase sucumbindo, né? Tem muitos que estão muito desanimados, estão sucumbindo em meio às adversidades. Olha que Paulo deixa para nós aqui, irmãos. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe onde está escrito, irmãos? Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Marque essa palavra aí. Você tem o seu caderninho, anote tudo aí, porque nós estamos aprendendo e ao mesmo tempo que estamos aprendendo a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando, nós estamos nos fortalecendo. Sempre eu digo, o melhor dia da semana para mim é o domingo, porque nós temos a escola dominical, temos os cultos, as lives, mas a escola dominical, irmãos, ela nos traz o quê? Um renovo. É uma aprendizagem a cada dia. Amém? Tá? Então, você que tem a oportunidade, não perca a oportunidade de estar aprendendo a palavra de Deus, tá? Então, vamos lá. Como alcançar vitórias? Primeira coisa, ter certeza de que o Senhor é o seu Deus. Você tem certeza
que o Senhor é o seu Deus? Uma pergunta para nós. Ter certeza de que o Senhor é o seu Deus. É necessário entender que existia entre o apóstolo Paulo e o Senhor um relacionamento especial, pessoal e familiar. Quando ele fala assim, o meu Deus, olha o relacionamento, que lindo quando Paulo diz o meu Deus. Quando você fala o meu Deus, você não está desprezando as outras pessoas, né? Que muitos falam assim, o meu Deus vai fazer determinada coisa, o meu Deus. Por quê? É um relacionamento. Quando você fala meu, é algo de posse, né? Quando você usa a palavrinha meu, significa posse. Então ele diz assim, o meu Deus. Ele não fala de uma pessoa distante. Ele não fala, o seu Deus. Por exemplo, o seu carro, a sua casa. Porque sua está longe. Quando fala meu, é algo próximo, tá bom? Então ele diz assim, ele não fala de uma pessoa distante, que faz uma visita esporádica, ou que se lembra de vez em quando do amigo. Deus não se lembra de vez em quando do amigo, Deus está sempre conosco. A expressão usada por Paulo indica o quê? Aproximação. Ou seja, Deus estava perto dele em todos os momentos. Isso gera uma grande confiança. Quando você sabe que Deus está perto de você, isso gera o que, irmãos, em nós? Uma confiança. Quando você percebe que tem alguém do seu lado, que alguém está perto de você, isso gera uma confiança. Então, a expressão usada por Paulo, quando fala aqui no texto, Filipenses 4, versículo 19, ele fala do meu Deus. E outra coisa, segundo as suas riquezas, ele suprirá. Deus está suprindo tudo na nossa vida. Ele está suprindo a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida financeira. Deus é aquele que tem que cuidar de nós, tá? Nós vemos que tantas pessoas estão passando por tantos problemas, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos guardado. Então, agradeça ao Senhor. Se tenha um coração agradecido. Amém? Então, ele fala assim, a expressão usada por Paulo indica aproximação. Meu Deus, o meu Deus. Tá bom? Acho que vocês entenderam aí. Ter certeza de que o Senhor é o seu Deus. Então, fala nessa manhã, o meu Deus segundo as suas riquezas. O meu Deus. Então, se você estava distante de Deus, irmãos, volte para Jesus. Muitos estão desanimados, muitos querem se afastar, mas volte hoje. Nós estamos aqui nesta aula de escola bíblica da igreja Adunte, pastor Paulo e pastora Luzia como nossos pastores, que têm atuado de uma forma abençoada. Eles têm protegido as pessoas, né, da melhor forma que eles podem, têm dado aquele acolhimento. Sabia que você, quando se sente acolhido, você se sente melhor, amém? Então, a nossa igreja é uma igreja que tem acolhido as pessoas necessitadas, Deus tem abençoado, tá bom? Então, ter certeza que o Senhor é o seu Deus. O mesmo Deus Todo-Poderoso que proporcionou vitórias ao apóstolo Paulo, também concederá vitória hoje àqueles que confiam nele. Tal comunhão traz tranquilidade e esperança ao crente aflito. Então, aqui nós estamos falando novamente, irmãos, o tema grandes lutas, maiores vitórias. Nós já falamos das lutas, por que o crente passa por lutas, e nós estamos falando de vitórias. Reconhecer, segunda coisa, como alcançar vitórias? Primeiro, ter certeza de que o Senhor é o seu Deus, tenha certeza disso. Segunda, reconhecer o poderio de Deus, reconhecer o poder. Deus, ele é onipresente, onisciente, amém? Então, ele tem todo o poder. Então, não existe nada impossível. Não há nada impossível a Deus. E muito menos difícil para Deus. Não tem nada que é impossível, irmãos. Se Deus quiser fazer hoje cessar toda essa doença, ele faz, porque ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Não existe nada impossível e muito menos difícil para Deus, pois ele é todo poderoso. É o Criador dos céus e da terra. Amém? O poderio, as riquezas, as possibilidades dele são imensuráveis, são grandiosas. Nós não sabemos, não podemos nem contar quão grande são as maravilhas que Deus
faz, que Deus tem feito, que Deus sempre fez. Amém? Então, o poderio, as riquezas, as possibilidades dele são imensuráveis. Deus é conhecido como Jeová Jiré, que significa o Senhor que provê, que está lá em Gênesis 22, Jeová Jiré. Primeiro nós falamos sobre Jeová Nissi, que o Senhor é a nossa bandeira, ele colocou a bandeira da vitória sobre a nossa vida, ele colocou a bandeira da vitória sobre a sua vida nesta manhã, amém, irmãos? Então ele fala aqui, ó, que o poderio do Senhor, Deus é conhecido como Jeová Jiré, que significa o Senhor que provê. Deus está provendo todas as coisas da nossa vida nesta manhã, amém? Portanto, ele é extremamente rico e pode suprir todas as necessidades do seu povo. Sabia que Deus pode suprir todas as nossas necessidades? Ah, pastora, mas aí é para suprir todas as necessidades na parte financeira? Não. Deus supre todas as nossas necessidades em todas as áreas. A sua área espiritual, a sua área sentimental e a sua área financeira. Deus tem poder para mudar a nossa história de forma assim grandiosa, tá bom? Então, por exemplo, aqui ele diz, porque então, no caso aqui, irmãos, ó, por que então desesperar-se? Vou fazer uma pergunta para você. Então, se Deus, ele pode suprir todas as nossas necessidades do seu povo, por que então desesperar-se na hora da dificuldade? Muitas vezes nós ficamos o quê? Desesperados, né? Então ele faz uma pergunta para nós aqui nessa manhã. Por que então desesperar-se na hora da dificuldade? Saiba que o Deus Todo-Poderoso está ao lado daquele que o teme. Deus está ao lado daquele que o teme e o livra. Davi declarou sobre ele, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, que está lá em 1 Crônicas 29. Amém? Vou ler novamente. Ele diz assim, ó, Davi declarou sobre ele, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é o Senhor, o reino, tu exaltaste por cabeça sobre todos. Amém, irmãos? Aí ele fala aqui também agora, entenderam aí? Olha só, por que então desesperar-se na hora da dificuldade? Olha que Deus grandioso nós temos, nós estamos aprendendo como ser vitoriosos nesta manhã, tá bom? Como alcançar as vitórias? Então vamos lá. 3. A vitória do cristão não é pequena. Vamos ver, por que será que a vitória do cristão não é pequena? Então o apóstolo Paulo diz, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. Nós estamos baseados naquele versículo, aquela palavra maravilhosa que Paulo nos diz, que é o que? Filipenses 4:19. Nós falamos primeiro sobre o meu Deus, sobre intimidade com Deus. Agora nós estamos falando numa segunda parte. O apóstolo Paulo disse, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. A palavra glória, sabe o que significa glória? A gente dá muito glória a Deus, né, irmãos? Na igreja, a gente sempre fala glória, aleluia. O que será a palavra glória? A palavra glória significa preciosidade. Olha só o que é a palavra glória, irmãos. Preciosidade e abundância. Quando você dá glória a Deus, é uma coisa preciosa. Você glorificar o nome de Deus. Nós não devemos glorificar o homem, mas nós devemos o quê? Glorificar a Deus. Então, você que dá muito glória aí, né? Aqueles glória a Deus maravilhoso. Agora nós estamos usando máscara e quase o nosso glória a Deus não está saindo, né, irmãos? Mas mesmo assim, não deixe de dar o glória a Deus, tá bom? Então, diz assim, ó, a palavra glória significa preciosidade, abundância. Deus não é como o homem que ajuda de uma forma diferente, regateando, quer dizer, diminuindo, pechinchando, rebaixando, né? A palavra regateando, fazendo economia. Deus não faz economia nas vitórias, Deus não faz economia. Então, Deus não é como o homem que ajuda regateando, fazendo economia de maneira limitada, tá? O Senhor sempre oferece aos seus servos,
seus servos mais do que eles esperam. Deus nos dá mais do que nós esperamos. A vitória do cristão não traz benefícios apenas para ele, mas para os outros, mas outros participam dela também. Então, quando você é abençoado, quando você tem vitória, outras pessoas são vitoriosas também, irmãos. Você sabia disso? E quando você é abençoado financeiramente, espiritualmente, outras pessoas participam da sua vitória. Amém, irmãos? Eles participam da sua vitória. Glória a Deus por isso. Então diz assim, muitos cristãos perdem a vitória porque fixam o olhar, o pensamento e a expectativa somente na luta. Muitos nem, às vezes, já receberam a vitória e nem sabem por quê? Porque ficam somente com o olhar na luta. Então ela se torna muito maior, tá? Mas a palavra de Deus diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira, tá? E ele contra ele e a sua bandeira, que é aquele versículo que nós já lemos. Pense em uma terrível enchente. Por exemplo, como é que Deus vem? Olha só essa palavra aqui, a palavra de Deus diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira, tá? Que é aquele versículo que nós lemos lá no comecinho, que fala, arvorará contra ele a sua bandeira, tá? Então, o que ele quer dizer aqui com isso? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo a palavra de Deus aí nessa manhã? O que Deus está falando aos nossos corações? Então, diz assim, mas a palavra de Deus diz, vindo o inimigo, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira. Pense em uma terrível enchente. Então, vou explicar esse versículo aí. Pense em uma terrível enchente. Isso implica uma forte correnteza. Imagine se de repente surge um paredão interceptando-a, fazendo-a retroceder. O cristão não deve fixar os olhos, o olhar, na correnteza, nem no volume de água, que representa o quê? A luta, tá? Antes deve compreender que esse paredão é a bandeira que o Espírito Santo coloca para deslocar a fúria do inimigo. Quando a sua fé está firme em Cristo, quando a sua fé está firme em Cristo, as lutas se tornam pequenas. Amém? Olha que palavra gloriosa, olha que palavra de alerta para a nossa vida nesta manhã. Muitas vezes você vê a enchente e você só olha aquela corrente. Só que ali vai ter o quê? Um paredão. Então você tem uma escapatória. Então Deus, Ele está dizendo para você, a vitória do cristão não é pequena. Amém? Segunda coisa, o segredo da vitória está na fidelidade do cristão. Como é que está a sua fidelidade com Deus? As necessidades do cristão são supridas em glória por Cristo Jesus. Existe uma reciprocidade, quer dizer, uma relação entre as duas partes, entre você e Deus, entre você e Jesus. Então, existe uma reciprocidade entre Jesus e os seus servos, tá? Então, ele mesmo afirmou, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, olha só, irmãos, para a vitória aqui, ó, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Esse é o grande segredo. Então, você fala assim, o segredo da vitória está na fidelidade. Quando você é fiel com Deus, Deus é fiel com você. Deus é fiel com você. Amém? Então, ele fala assim, então, se as suas palavras, ele mesmo afirmou, isso aqui é o próprio Jesus dizendo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha o se aí, estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? A fidelidade do cristão deve ser constante, precisa ser inabalável em todo o tempo, a cada dia, mesmo que tudo esteja escuro, como se o crente estivesse num túnel e não pudesse enxergar a saída.
Mesmo que a dificuldade pareça intransponível, quer dizer que não pode ultrapassar, o crente deve permanecer fiel. O crente deve permanecer fiel. Depois, em lugar da murmuração e medo, o louvor. Então, em lugar de você murmurar, do medo, o louvor. O cristão que é fiel ao Senhor sente prazer em louvá-lo, como disse o salmista. É bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso, é o louvor. Amém? No Salmo 147, versículo 1. O louvor faz bem à alma e ao espírito, traz alegria, paz, tranquilidade interior, ao contrário da murmuração. Então, em vez de você ficar murmurando, reclamando de males, de lutas, vamos o quê? Louvar a Deus. Amém, irmãos? Então, aqui diz assim, olha, o que por exemplo, o louvor faz bem à alma e o ao espírito traz alegria, paz, tranquilidade interior. Ao contrário da murmuração. O que a murmuração faz? Ela irrita e adoece. As pessoas adoecem. Amém? O medo em excesso, por sua vez, traz descontrole emocional, tá? E insegurança. O louvor do crente em meio às tribulações confunde o descrente e afugenta Satanás. Então, às vezes a pessoa fala, mas você está passando tanto problema e você está aí cantando, adorando a Deus. Olha o que faz. O louvor do crente em meio às tribulações, irmãos, ela confunde o descrente, aquele que não acredita, e afugenta Satanás. Amém? Então, o crente convicto é crente vitorioso. Então, você que tem convicção é vitorioso. Então, existe uma certeza inexplicável, irmãos, no coração do servo do Senhor. E essa certeza está baseada na prova de amor que Jesus deu ao entregar-se através daquele horrendo sofrimento, com sua condenação e, por fim, com sua morte na cruz. Amém? Então, aqui ele diz que o crente convicto é o crente vitorioso. O cristão deve estar com sua fé firmada em Cristo, mesmo que lhe sobrevenham piores lutas nesta vida. Os terríveis ataques provocados pelos servos do mal não poderão separar o crente do seu amor por Jesus. Amém, irmãos? Nós já estamos praticamente terminando aqui já. Diz assim, os desafios devem ser encarados com resistência e com confiança na palavra de Deus, que está lá em Romanos 8:31. Cada cristão seja, pois, um soldado valente. Cada cristão seja um soldado valente, destemido, confiante no Espírito Santo, que arvorará a sua bandeira. Jeová Nissi, a sua bandeira, Deus a nossa bandeira, arvorará a sua bandeira protetora e dará condições para o servo de Deus vencer todo o mal, que está lá em Salmos 16, versículo 1, que diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Amém? Então esse é o Salmos 16, tá? Fica esse salmo para você nesta manhã. Nós falamos sobre o tema hoje, irmãos, sobre o quê? Grandes lutas, maiores vitórias. Então a nossa aula já está praticamente se encerrando. Eu creio que essa palavra poderosa venha estar no coração de cada um de vocês, que essa palavra possa fazer a diferença neste momento tão difícil que nós estamos passando. Mas Deus, Ele tem nos guardado. Os desafios devem ser encarados com resistência e com confiança na palavra de Deus. Então, que esta palavra, esse estudo da Escola Bíblica Dominical fique para a sua vida, que você, o segredo da vitória é você ter confiança em Deus. Amém? As lutas passaram, grandes lutas, maiores são as vitórias para cada um de nós. Amém? Eu quero